Galera, eu tô aqui no BroaCast. Inovação, hein? Nós estamos batizando aqui o negócio agora com BroaCast. Dois mineirinhos. Você é mineiro? São Paulo. São Paulo. Sou paulistano. Isso aqui é o seguinte, mineiro tem que ter broa de fubá e pão de queijo. Tá? Então, cafezinho, broa de fubá e pão de queijo. Rapaz, não tem combinação melhor que essa aí, não? Tem não. E aqui nós vamos bater um papo federal, eu e meu amigo Satisfação, Jorge. irmão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Esse papo aqui é um papo de broa, pão de queijo e alta performance. Tá? Nós vamos ter uma conversa muito bacana aqui sobre alta performance. E ao mesmo tempo a gente vai comer um bolinho, tomar um cafezinho. Tá maluco, pãozinho cara. de queijo. Pãozinho de queijo. Hora. Tirei o seu cafezinho aqui. Tá, meu cafezinho já tá aqui no jeito. Já tá aqui, um pratinho aqui pra... Ei, gente, broa, café e pão de queijo. Quer o que mais? Não Nada. precisa de mais. Aqui, ó. Café no Brasil tá caro pra danar, né? Aqui nós conseguimos tomar ainda, né? Ei, rapaz, olha só. Tem um brinde no cafezinho aqui, gente. Cafezinho só ouro. É isso bom aí, meu demais. irmão. Deixa eu... Tira esse pratinho de baixo aqui, deixa eu pôr a broa aí pra você. Aí, garoto. Ei, broa. Com erva doce e tudo? Com erva doce, meu amigo. Essa aqui é mineira mesmo. Rapaz. Essa Não é falta a nada. original, né, Júnior? Não falta nada. Ô, Jorge, fala aí, cara. Fala um pouquinho. O Jorge, ele é especialista em neurovendas. Né, fazem uns treinamentos muito bons. Tem um livro também sobre neurovendas. Como é que chama o livro mesmo? Neurovendas 2.0. Neurovendas. Eu vi ele por aqui, hein? Neurovendas Ó, tô vendo o 2.0. bichão Cadê? Tá aí? aqui, ó. Tira aí, mostra aí. Aqui, ó. Ó o bichão aqui, ó. Eu tô terminando de ler um de alta performance, Neurovendas 2.0, autografado, esse aqui é meu, é o próximo da lista. E tem muita gente que tá lendo esse livro seu, cara, e tá falando muito bem. Tem bastante gente, o feedback tá bem positivo. E é um livro prático, né, Júnior? Ferramenta, né? Que é o povo que quer. Me fala uma coisa assim, né? pra quem quer aprender a vender, quem quer tá buscando isso, vender melhor, algumas coisas que ele vai encontrar dentro desse livro. Então, o primeiro ponto que vai encontrar nesse livro, Júnior, é ensinar as pessoas a parar de vender para pessoas. Porque existem vários perfis de pessoas. Por isso que os vendedores, às vezes, um mês vende muito, um mês não vende nada. Porque não encontram um padrão certo, né? E o livro ensina bastante você vender para o cérebro. Com a sequência certa, com os gatilhos certos, no posicionamento certo e com um fechamento assertivo. Isso diferencia, né? Um vendedor de um neurovendedor. Agora, quais são as características que você consegue identificar assim entre vendedor e neurovendedor? Rápido assim, rasteiro, para as pessoas poderem entender a diferença de um vendedor e um neurovendedor. Vamos lá. Júnior, um vendedor comum, sabe aquele vendedor nato, que ele vende qualquer coisa, o cara é bom mesmo, ele vende muita coisa? É um vendedor bom. Só que se eu perguntar para ele, meu camarada, por que você vendeu aquele imóvel agora? Ele não sabe te explicar. Então pensa comigo, Júnior. Ele vai te dizer que o imóvel ele vendeu porque o imóvel é bom, ele vendeu porque ele se comunica bem, porque ele soube persuadir. É isso que ele vai te dizer, mas na verdade a venda não foi isso. Em que momento ele persuadiu a pessoa? Quais foram os gatilhos que ele usou? Como que ele criou o rapport? Como que ele criou conexão? Como que ele criou a sincronia límbica? Ele não sabe. Então ele não consegue. Ora, se eu não sei por que vendi, eu não sei como duplicar. E eu também não sei como escalar. Então pensa comigo, o neurovendedor ele sabe exatamente, é o passo a passo. Neurovendedor, gente, ele é uma receita de bolo. Ele é uma broa de milho. A sua esposa fez uma broa maravilhosa aqui para nós. Ela já sabe como faz a broa, o ingrediente certo, o que põe, o que não põe, quanto tempo vai no forno. Na hora certa. Se ela passar essa receita dessa broa para mim, eu fizer exatamente o que ela falou para mim, pode ser que não saia tão gostoso porque é de mão para mão, mas vai sair uma broa, não vai? Assim é neurovendas. É uma receita de bolo onde você sabe como criar conexão, como driblar o sistema reptiliano, adentrar o sistema límbico, gerar as emoções certas e canalizar para o fechamento, seguido da amarração mental. Então, com todo cliente, eu uso a mesma estratégia. Ou seja, tem uma metodologia. Uma metodologia. Eu não preciso me preocupar se o cliente é auditivo, visual, sinestésico. Ele é um método que funciona e está validado com qualquer perfil de cliente. Tá, então vamos falar assim. Primeiro passo, então. Eu vou sentar agora com o cliente. Tem uma sequência, porque você falou da receita do bolo. Eu sei que a receita do bolo, se a pessoa colocar determinado ingrediente na hora errada, o bolo não vai funcionar.
Perfeito. Ingrediente certo, na hora certa. Vamos lá, Júnior. Você que é um cara da alta performance, entende bem isso. Nós temos como vender um produto, um serviço ou uma ideia sem criar uma conexão antes? Não tem, cara. Se você não driblar o cara, a parte do réptil da pessoa, você vai barrar ali. Aí você vai ficar gastando saliva horas e horas para vender. Só que, na verdade, você já foi bloqueado na primeira. Então, qual é a sequência certa? É criar a conexão falando sobre tudo menos do produto. Fale sobre tudo menos do seu serviço. Fale sobre tudo menos da sua ideia. De quem que a pessoa gosta mais de falar? Qualquer ser humano gosta mais de falar sobre o quê? Sobre ela mesma. Sobre ela mesma. As experiências e tal. Então, se você começa a puxar pela pessoa para colher a história de vida dela, colher as informações sobre a vida dela, Júnior, isso é automático. Você vai chegar num ponto da conversa que você vai reparar que o tom de voz sincronizou, é automático, tá? O tom de voz vai sincronizar, a microexpressão facial vai sintonizar, a linguagem corporal vai sintonizando e você cria o famoso rapport. Okay. Criou o rapport, só aí você consegue gerar as emoções. A sequência certa do bolo. Se eu colocar a erva doce no momento errado, não vai ficar bom. Assim como eu quiser vender murchar, né, sem criar o rapport, não vai funcionar. Eu lembro uma das vendas mais bonitas que quando eu aprendi essa questão do rapport, eu fui reunir com um possível comprador e eu fui para um café, nós íamos nos encontrar num café, eu fui de moto. E eu não conhecia o cara, tínhamos só um primeiro contato. Quando ele chegou lá e viu o meu capacete, ele falou, você é motociclista? Eu falei, sou. E nós ficamos quase uma hora falando de viagem de moto, motos, que tipo de moto que ele gostava, que tipo de moto que eu gostava. Quase uma hora. Eu não preciso nem perguntar para você o resultado disso. Não, eu sei que foi venda. O resultado não foi nem venda, porque eu não vendi. Ele só falou assim, quando é que a gente pode começar a mentoria? Nossa, cara. Cara, isso não tem preço. Eu não vendi, eu não argumentei, eu não apresentei proposta, eu não fiz nada. Terminou, ele falou assim, quando a gente começa a mentoria? Onde eu assino? Foi isso. Isso é um neurovendedor, João. Foi mágico. É essa venda mágica. Quando nós começamos? Então, por quê? Vocês acharam um ponto em comum, certo? Vocês tiveram um hobby em comum. Quando você cria algo em comum, você cria o gatilho poderosíssimo, Júnior, que é o gatilho mental da similaridade. Criou similaridade, gente. Acabou. Você não precisa nem vender, automaticamente a pessoa se propõe no seu produto ou no seu serviço. Isso é o que poucos vendedores entendem, Júnior. Sabe aquele estereótipo do vendedor que quer empurrar o produto goela abaixo toda vez? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem gosta, Júnior? Nesse mundo que normalmente os empresários têm aquele... Olha, tem meia hora para te ouvir. Acontece muito. Quanto tempo, então, eu devo dedicar a essa criação de rapport? Boa pergunta, hein, Júnior? Isso acontece em muitos casos. Você chega numa sala e o cara fala, eu tenho 30 minutos para você. Eu tenho 15 minutos para você. Júlio, não importa quantos minutos você tem, tá? Você tem que dedicar pelo menos, mínimo, metade do seu tempo para falar de coisas aleatórias. Ou 1/3 do tempo mediante ao tempo que você tem, né? Não precisa necessariamente você achar um ponto em comum com ele. Mas é importante você fazer a venda com perguntas abertas. Se você saber a arte de fazer perguntas abertas, vai entender a dor do cliente. Quando o cliente tem pouco, vou te dar um exemplo na prática. O cara chega para mim e fala, olha, você tem 15 minutos para me convencer. Geralmente as pessoas têm alguns clientes que metem essa, viu, Júnior? Você tem 30 minutos para me convencer. Primeiro ponto, a primeira frase tem que ser matadora. Primeiro, eu não tô aqui para te convencer, atenção. Tô aqui para entender a sua dor. Olha como é forte essa frase. Ele diz para você, você tem 15 minutos para me convencer ou 30 minutos para me convencer. Primeiro ponto, Júlio, quando alguém que fala que te dá um tempo para você convencer ele, muitas pessoas começam a falar igual uma metralhadora. Não é isso o jogo. Você não vai conseguir vender assim. Frase-chave. Olha, primeiro lugar, eu não estou aqui para lhe convencer. Primeiro lugar. O cara já se chama quebra de padrão. Eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para colher as suas dores. Tá? Qual é a sua dificuldade nesse sentido? Né? Aí você usa o gatilho mental do dor e prazer, né? Às vezes a pessoa quer falar muito e não ouve o cliente, ele vai te dando as dores, você só vai ouvindo. Ele vai te falando as dores. E depois você vai entrar rápido e assertivo com a transformação que o seu produto faz.
Mas aí você tem que ligar o modo psicologia reversa, Júnior. Porque quando o cara te fala isso, primeiro, ou ele é muito corrido mesmo, extremamente corrido, ou ele não tá dando valor no seu tempo, meu irmão. Você tem 30 minutos para me convencer. Quando é assim, você tem que ligar o modo... Não vou falar aqui a palavra para não ficar feio, né? As pessoas entendem ligar aquele botão, apertar aquele botão, né? Por quê? O cliente, se ele perceber que é você que tá dependendo muito dele, ele te lixa. Aí vai começar a jogar o preço, pichichar, desconto. Esquece isso. Nesse momento que você fez a explanação do seu produto, aponte ao futuro a transformação que o seu produto faz, basicamente você já canaliza para o fechamento com a microexpressão facial fechada. Quanto custa? É tanto. Porque, deixa eu abrir um parênteses. Deixa o cara abrir. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Manda. Uma vez eu fiz uma venda, cara. Sabe aquele dia que você tá muito empoderado? Muito empoderado? Você falou a palavra-chave, cara. Empoderado. A pessoa percebe, certo? Um dia eu tava tão empoderado, que eu entrei no escritório do cara e ele falou isso. Não tenho tempo. Te dou 15 minutos. E eu virei pra ele e falei assim, você quer que eu volte agora com a sua secretária e marque outra hora? Eu falei, não, te dou 15 minutos agora. Eu falei, não, eu não vou falar com você em 15 minutos. A solução que eu tenho pro seu problema, que eu sei que você tem e que o meu produto vai poder solucionar, eu não vou te dar 15 minutos do meu tempo te explicando correndo para você não entender e nem prestar atenção no que eu falo, para você perder uma oportunidade de uma solução que inclusive todos os seus amigos do seu nicho já compraram e estão tendo solução. Então eu prefiro voltar aqui outra hora que você tenha tempo para ouvir direito e ver a apresentação do meu produto. Perfeito. Cara, na hora o cara fez assim, perfeito. Pode sentar aqui. Agora olha só. Os 15 minutos que ele deu, na verdade não é porque virou que uma hora, virou uma hora, horas? exatamente. E fechei venda. Então, mas vamos lá, por que você fechou essa venda? De uma forma embasado na neurociência aqui logo direto, tá? Isso é a habilidade de um neurovendedor. Fechou a venda, primeiro, porque usou psicologia reversa, tipo, eu não preciso de você, é você que precisa de mim, você inverteu a polaridade, certo? Depois você colocou um gatilho da prova social, olha, todos os seus amigos já estão usando, você não quer usar, o problema é seu, tipo, e eu não vou explicar pra você correndo, pra você não entender nada, pra nós não fechar. E você se colocou um gatilho da autoridade em cima de você. Quando você gera esses 3 impactos emocional no cara, o cara fala, opa, pera lá. Primeiro, esse cara não é qualquer um. Eu tenho que ouvir o que esse cara tem pra me dizer. E outro, se a minha concorrência tá usando, eu não posso ficar pra trás. Por isso que a conversa virou em 1 hora. O que era 15 minutos se transformou em fechamento, correto? Porque você usou as ferramentas certas na sequência certa. Se fosse um vendedor despreparado, começava a vomitar um monte de coisa pro cara em 15 minutos. Ia vender? Não ia. Com certeza que não. Não ia. E aqui tem um ponto muito bacana agora que lembrei aqui, porque você até falou sobre isso, que é o empoderamento. Meu primeiro professor de vendas foi meu pai, cara. Então, quando eu comecei a sair, eu tinha 17 anos, comecei a sair para o mundo das vendas. E meu pai, eu lembro que a gente viajava e só ficávamos em hotel 4 estrelas, 5 estrelas. Ele não procurava hotéis abaixo de 5 estrelas, de 4 estrelas, no mínimo. E eu falava, pô pai, mas a gente podia economizar, tá gastando tanto dinheiro aqui e tudo mais. Ele falou assim, se eu economizar, eu não vendo. Então, eu só vendo bem quando eu levanto de manhã, aquele bom hotel, tenho aquele bom café da manhã. Aí, quando eu chego pro meu cliente, eu não tenho nenhuma intimidação com ele. Eu olho para ele de igual para igual. Agora, quando você tá ali muito no perrengue, tipo... Cara, dependendo de mais daquela comissão. Eu preciso vender, tô cheio de dívida, tô cheio de conta. Você acaba, o seu ar, né, o seu próprio respirar, respira inferioridade. Totalmente, concordo 100%. O cliente sente o cheiro, ele fareja, tá? O cliente fareja o seu desespero, você sabe disso. O tubarão, né? O tubarão é atraído pelo medo. Caiu sangue na água, exato, ele vai te engolir, meu irmão. Isso é muito forte. Você vai nadar no tanque dos tubarões, você não pode deixar sangue cair na água. Se ele identificar a sua fraqueza... Cara, isso é pra tudo, né? Pra tudo. Ó, perdeu. Você vai paquerar. Se a mulher vê em você qualquer fraqueza, qualquer... Já foi. Timidez, já era. Você vê que nas baladas, aquele cara que nem é tão bonito, né, Júnior? Mas é aquele tubarão caçador,
ele se dá bem nas baladas, né? É o que pega mais. É o que pega geral. Aí o cara fala, o cara é bom de lábio e tal, Exato, né? E aquele cara que, esteticamente falando, é muito mais bonito, mas a mulher sente a fraqueza dele, Júnior. Sente a fraqueza, não há hipótese. E você tocou num ponto importante de empoderamento, Júnior, que a neurociência explica isso, tá? Quando você está empoderado, você aciona aqui na sua amígdala do seu lobo pré-frontal, aqui atrás, aqui tem uma parte que chama amígdala. Ela libera uma imunoglobulina na sua íris. Já ouviu aquela frase que diz, o vendedor tem que ter brilho nos olhos? É por isso. Essa frase vem daí, tá, gente? Não é lenda. É porque ela lubrifica a sua íris e você, quando fala empoderado, além de brilhar os olhos, o cliente percebe pela sua fisiologia. E batendo você que é um cara da alta performance. Falando em empoderamento, nós falamos de alta performance, certo? Hoje as pessoas estão cada vez mais em baixa performance e quando sai para o campo de batalha, Júnior, já sai de casa como um derrotado. O que você diria aí para mim, principalmente vendedores, que sai de casa já derrotado, não tem uma atividade de alta performance? Eu tenho trabalhado muito esse ponto e estudado muito esse ponto, né? E voltando aqui pro bolo, tem a receita, cara, tem uma receita pro bolo. Não adianta você falar assim, amanhã eu vou estar super empoderado. Não existe isso. Existe uma receita do bolo, que é cuidar da saúde, ou seja, malhar mesmo. Eu tenho pesquisado sobre alta performance, toda pessoa de alta performance malha. Toda. Ô, Júnior, tem que ser malhar mesmo ou tem que ser malhar, tem que ser carga, né? A musculação, já é provado já, a musculação é um dos exercícios que mais traz resultado nessa área. Ou seja, se você pudesse falar, aquela senhora que dá as caminhadinhas dela e mudar para um exercício de carga, você acha que influencia muito na alta performance dela? 100%. E aí entra a segunda coisa, que é a parte de postura corporal, linguagem corporal. Vou falar para os homens agora, né? Principalmente para os homens, qual que é a parte que sobressai mais dos homens? É o peitoral, cara. A sua caixa. A sua caixa. Então, quando você vê um cara que o cara tem peito, tem caixa, que ele chega e se impõe, é completamente diferente daquele cara franzininho que não tem peito nenhum, que não tem braço nenhum. Então, ou seja, você já vê ali, você já não vê um macho alfa. Entendi. Você vê um macho desprotegido, um cara que não tem força. Nota-se logo, né? Nota-se logo. Mas, além disso, tem várias outras coisas de energia, de dopaminas e tudo mais que gera quando você está fazendo musculação, um treino de musculação. Ô, Júnior, você tem algum ritual? Algum ritual, assim, que você pode até compartilhar com a audiência? Um ritual matinal? Como que nem todo dia você acorda com vontade, correto? Isso aqui é um bom tema, porque assim, eu fui dar uma palestra semana passada, e no final da palestra um rapazinho chegou para mim e falou assim, olha, eu não concordo com metade do que você está falando. Certo. E eu falei assim, sério mesmo? Por que não? Porque esse negócio de motivação não existe. Aí eu falei com ele assim, já sei, você é seguidor aí desses caras que estão falando mal de motivação, né? Aí eu falei para ele, você sabe o que significa a palavra motivação? A etnia da palavra? Aí ele pensou, olhou, eu falei, olha, a própria palavra é só você dividir ela, que ela já te fala o que ela é. Motivo a ação. Então, ou seja, motivação, meu amigo, é uma coisa que eu tenho que buscar todos os dias, senão eu não faço nada. Até para ir trabalhar no seu trabalho, você tem um motivo a ação. Qual que é a motivação que vai levar você para o seu trabalho? Aguentar o seu patrão que não te respeita, que te trata mal, fazer uma coisa que você não gosta. Seu motivo para fazer isso é o salário no final do mês, para pagar suas contas. Mas você tem um motivo para ir para lá, senão você não iria. Certo. Qual que é o meu motivo que eu faço? Então, o que as pessoas confundem é estado emocional de euforia. Então, o estado emocional de euforia, quando você vai numa palestra, num culto, alguma coisa assim, ou vê um jogo de futebol, é um estado emocional de euforia. Esse passa. Ok. Agora, motivação, não. Ok, tem dia que eu estou motivado? Não. Mas existem ferramentas como a receita do bolo que te leva a despertar de novo, acionar o gatilho interno da motivação. Então eu tenho meus gatilhos internos. E eu levanto hoje, dá um pedacinho para ela aí, senão ela não cala. Vamos dar um pedacinho para a Meg aqui, que a Meg merece. A Meg é nosso terceiro participante. É nosso mascote, ela, hein? Ela tá aqui, ela tem que ir participando aqui. De vez em quando ela dá a opinião dela aqui.
E se a gente não dá fala pra ela, ela fica brava. Então eu tenho meu ritual, cara. O meu ritual, eu levanto e eu coloco algum tipo de ou música. Aí é uma loucura aqui, porque assim, cada um tem seu gosto, né? Mas eu acredito que a música, ela nos dá uma conexão com a energia superior. Que aí você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, lei quântica, o que você quiser. Mas essa música que você coloca, é uma música que te lembra algo bom? É uma âncora que você vai buscar? É uma âncora. Então hoje, nesse momento, eu estou ouvindo um audiobook que é sobre a lei da Cabala. Eu já te falei sobre isso, né? Essa lei da Cabala é uma lei do povo Israel, que eles falam sobre a nossa conexão com o universo, com o todo. Então hoje, nas minhas manhãs, eu estou ouvindo esse audiobook, que é um livro que me conecta com esse empoderamento que eu busco. Às vezes eu ouço música gospel, né, música evangélica, algumas músicas que me conectam também com Deus, e faço leituras matinais. Quando eu falo que nós temos gatilhos de empoderamento, gatilhos de alta performance, cara, cada um tem o seu. Todo mundo tem, Júnior? Todo mundo tem. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro agora sobre alta performance. Tem dia que eu levanto, desanimado, não estou com vontade de fazer nada. Cara, eu leio uma página, leio duas, leio três, de repente o fogo acende, cara. Ok. De repente o fogo acende. Então quando a pessoa vem falando que a motivação não existe, eu falo, cara, isso é uma fala que alguns coaches, alguns palestrantes começaram a falar e o povo aceitou. Mas eu te provo, cara, que se você não tiver motivação, sua vida não tem graça. E você não produz. Você quer ver uma coisa? Você já viu um time de futebol jogando que você fica assim, pô, cara, esse povo não tá fazendo nada, ninguém corre, ninguém faz, só pega a bola. Tudo cansado. Tudo cansado. Eles estão sem motivação. Porque aí o papo da hora é, você tem que ter a disciplina, você não tem que ter motivação. A disciplina levou eles para dentro do campo. Certo. O jogo tá marcado, eles têm que ir disciplinados, foram para dentro do campo. E daí, adianta? A disciplina te leva para o seu trabalho. Você já viu um trabalhador não motivado? O cara faz o mínimo do mínimo do mínimo para não ser mandado embora. Só o básico mesmo. É o básico mesmo e ele fica enrolando ali o tempo todo. Por quê? Porque ele não tem motivação. Agora, olha para um trabalhador motivado. Não, é perceptível. Cara, você manda ele fazer A, ele faz A, B e C. É isso mesmo. Entendeu? Então, você que é coach, palestrante, meu amigo, deixa de ser ridículo. Para com esse papo de que não tem que ter motivação. Sem motivação, a gente produz muito menos e mal. Já ouviu falar no retrabalho, né? O retrabalho são pessoas disciplinadas, que vão ali e faz por obrigação. Aí faz mal feito. O cara motivado, ele faz com a melhor potência dele. Ou seja, Júnior, mesmo que a pessoa acordou sem motivação, você está dizendo para mim que ela consegue buscar gatilhos internos para fazer essa ativação. Exatamente. E todo mundo, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. Você só precisa de aprender o que te motiva, o que aciona esses gatilhos internos. Uma boa música. Certo. Leitura. Podcast de pessoas que me inspiram. Então tem dia que eu não estou motivado. Cara, eu pego um podcast aqui do Joel J da vida, por exemplo, ouço 2 minutos, a bomba explode interna, cara. Você acha, Júnior, que a visualização também é uma ferramenta poderosa para isso? Outra ferramenta muito boa. Aquela pessoa que está fora do peso, mas não quer ir para academia hoje, o que ela tem que perceber? Qual é o gatilho que teria que usar aí, Júnior? Ela pode usar a visualização. Ela começa a visualizar. Tipo, a visualização... Ou pela dor ou pelo prazer? Tipo, pelo corpo que quer ter ou se deixar de fazer o que vai ser? Exato. Não. Ele pode falar assim, ele pode começar a olhar para ele, cara, eu não tô feliz com o corpo que eu tenho. Eu não tô feliz. Aí ele começa a visualizar aquela gordura que ele tem vergonha de andar na praia, vergonha de tirar a roupa perto do companheiro, da companheira. Ele começa a visualizar isso, e isso vai criando ali uma raiva, exato, uma raiva que fala assim, cara, deixa eu ir para malhar. Entendi. Deixa de ser preguiçoso. E tem a visualização inversa, que é quando você começa a visualizar o corpo que você quer ter. Ok. Então você fica ali visualizando o corpo. E assim, tem gente que fala que isso é abobrinha, mas a neurociência estudou isso tão forte, cara, que hoje você vê nas caixinhas de cigarro fotos de gente toda arrebentada. De pulmões, né, de quem fuma, de impotência sexual. Por que tá ali, mano? Porque a pessoa, muita gente vê aquilo ali e aquilo começa a incomodar, e ela toma consciência, cara, eu tenho que parar de fumar.
É a visualização. Agora eu vou te fazer uma pergunta nesse tema. Mete bronca. Difícil essa pra você agora. Mete bronca. Você falou que o maço do tabaco vem a dor pra pessoa, às vezes, parar de fumar porque se conscientizar. E aquele que vê todo dia e não consegue parar de fumar, mesmo vendo toda aquela tragédia ali, o que você acha que tá dentro desse ser humano? Então, esse camarada, inclusive isso vale para os gordos. Né? Tem quanto gordo, quanta pessoa que está acima do peso e ela não está feliz com aquilo, mas ela não perde peso. Então existe uma coisa, cara, que eu não vou chamar desse nome não, mas não deixa de ser, que nós acostumamos na nossa zona de conforto, e a nossa zona de conforto nos dá algum prazer, a dopamina barata. Dopamina barata, sim. Né? Ela nos dá um prazer, e esse prazer momentâneo me faz eu abrir mão de um prazer duradouro. Então, por exemplo, vamos ir lá, se eu for parar de fumar, eu tenho que trocar isso. Parar de fumar só para parar de fumar não vale a pena. Então eu tenho que parar o ato de deixar de fumar, porque fumar é prazeroso. Né? Acalma, dá uma sensação gostosa. Eu nunca fumei, mas quem fuma fala isso. Porque eu pergunto para a pessoa, cara, por que você fuma? Fumar, tipo, você fica com a boca fedendo, o cabelo fedendo, a roupa fedendo, vai sacanear a sua saúde e você continua fumando. Por que você fuma? Eu queria entender, por que você fuma? Eu tive que fazer um estudo disso, tá, Júnior? Já há alguns anos atrás, uma década atrás, mais ou menos, sobre isso, que minha mãe fumava muito. E eu fui buscar na neurociência o embasamento disso. É impressionante quando você, é o que você falou, que libera esse prazer. Quando a pessoa fuma, quando ela começa a tragar o cigarro, ela aciona o lobo e aquilo enche de sangue. Os vasos sanguíneos se dilatam e o sistema dopaminérgico, ele é enganado, cara. Vem a dopamina, a dopamina liberada na fenda sináptica e o receptor e o transmissor. O transmissor, ele manda o dobro de dopamina nesse momento que tá tragando o cigarro. Por isso que as pessoas não conseguem largar, cara, que é muita dopamina barata que entra ali, entendeu, cara? É interessante esse estudo. Então o que acontece? Voltando aqui ao fumante ou a pessoa que está acima do peso. Então vamos lá que a pessoa está acima do peso e ela é viciada em chocolate. Cara, quem não gosta de sentar no sofá, assistir uma Netflix e comer umas barras de chocolate? É muito gostoso isso, é um prazer ali momentâneo muito bom. Então essa pessoa, quando eu estou trabalhando com esse tipo de gente, o meu maior trabalho com elas é levá-las a ter consciência de que o prazer que ela vai ter e a satisfação de realização, de chegar no corpo que ela gostaria de ter, é muito mais gostoso do que a barrinha de chocolate, que dá um prazer momentâneo, mas só que o prazer momentâneo ele te gera frustrações constantes. Então olha só, eu estou trocando 10 minutos de prazer momentâneo, barrinha de chocolate, hambúrguer, tá? É uma dopamina barata ali, momentânea, para ter o resto do dia frustrado. Ou seja, não compensa. Cara, se você fizer uma conta matemática, não compensa. Ah, eu quero ir pra praia. Não, eu tenho vergonha, não vou pôr roupa de banho. Ah, eu vou transar. Tem que apagar a luz porque você não tem coragem de mostrar o corpo. Oh, cara, pode crer. Né? Então, a frustração que você está escolhendo é muito maior do que o prazer momentâneo. Então, por que as pessoas abrem? Né? Eu sou um cara hoje que eu vou no ginásio 5, 6 vezes por semana. Por que eu troco o sofá para ir para o ginásio? Porque o prazer, a satisfação que eu tenho de olhar para o meu corpo e estar satisfeito é muito maior do que estar no sofá ali comendo um hambúrguer 10, 15 minutos. O Júnior Ribeiro, ele é um cara que age no gatilho da dor ou do prazer? Eu sou mais no prazer. É? Eu sou mais no prazer. A minha mente é, cara, onde é que eu quero chegar? Mas às vezes eu uso o gatilho da dor também. Ok. Porque, por exemplo, imagina que hoje eu não estou conseguindo controlar alguma coisa da minha vida. Mas aí a visualização do prazer não está conseguindo me tirar daquele momento. Aí eu jogo pra dor. Entendi. Aí eu falo assim, cara, eu pego uma situação no passado que eu vivi e falo assim, eu não quero viver aquilo de novo. É um gatilho poderoso, né, Júnior? Eu não vou viver aquilo de novo. Então, isso me motiva a dar sequência. Ô, Júnior, mas falando de alta performance, classifica os pilares pra mim. Uma pessoa de alta performance hoje, quais são os pilares que tem que ajustar? Vamos lá. Cara, primeiro, disciplina. O disciplinado tem uma frase que eu amo do Joel J, que é criança reclama, adulto faz. Certo. Então,
o primeiro pilar da alta performance, não tem como alcançar alta performance se você não tiver disciplina. Disciplina é exatamente o que a galera tá falando hoje, que tá certo, não falo mal de disciplina. Disciplina, cara, sem disciplina você não faz nada. Então a disciplina começa quando você acorda. Né? Um cara disciplinado, ele arruma a cama dele, cara. Ele não vai deixar a cama dele por arrumar. Já sai ganhando, né? Já sai ganhando, é o primeira vitória do dia, você arruma sua cama. Mas se a gente fosse subdividir isso em classes, de vida espiritual, saúde, o que seria essa alta performance dividida por classe? Vida, o que seria isso? Eu falo o seguinte, cara, eu falo que eu preciso investir no meu intelecto. Intelecto. Eu preciso investir na minha saúde. Saúde. Aqui não tem ordem não, tá? Okay. Tô só lembrando. Saúde, intelecto, espiritual. Relacionamento. E depois crescimento constante, cara. Ok. Você acha então que esses 5 pilares, se a pessoa alinhar, ela atinge com a constância essa alta performance, é isso? Com certeza. Olha, se eu cuido da minha saúde, a saúde, aí eu tô falando aqui, tanto de alimentação quanto prática de esporte, ou seja, eu saio do grupo de sedentários. Isso aqui tem não é simplesmente pela estética, cara, isso aqui é muito forte, porque é uma quantidade de energia muito forte que o seu corpo gera quando você está praticando esportes. Você tem um domínio do seu corpo, Maggie! Dá um pedacinho de bolo aqui pra Maggie. Maggie, vou te dar um pedacinho de bolo, hein? O problema é que a hora que se continuar dando, ela vai... É? Ela não para. Aí, Maggie, se liga aí. Garota. Então, se eu não tiver... Quando eu invisto na minha saúde, é muito forte, cara. Várias outras coisas, vários outros fenômenos internos acontecem na minha vida. Acho que esse pilar é um... Exemplo, aquele cara que é produtivo, que faz isso, faz aquilo outro, que ganha muito dinheiro, mas ele não cuida da saúde. Então ele não consegue encontrar esse equilíbrio, né? Sabe o que vai acontecer? Ele vai pagar a conta lá na frente. Vai. Todo cara que atinge alta performance, às vezes no trabalho, na carreira, mas não investe na saúde, não atinge alta performance na saúde, lá na frente ele paga. E não estou falando lá na frente, quando ele ficar velhinho, não. Tem cara, se o cara tá indo em alta performance entre os 20 e 30, porque tem cara que nos 20, 30 anos ele tá voando. Se ele não cuida da saúde, com 30, 30 e poucos anos, cara, o cara tem um infarto. A fatura já chega, não tem burnout, a fatura vai chegar rápido. Então, se você não investir na sua saúde, você vai pagar a conta. Aí tem outra coisa, eu falei do crescimento intelectual, do intelecto. O cara... A pessoa, para viver, para estar lá no grupo dos alta performance, né, se ele não tiver conteúdo, ele não sustenta. Ele pode chegar lá. Então imagina que você é um cara que inventou alguma coisa, ou criou uns vídeos aí bacana e tudo mais. Se você não tem um intelecto muito bom, mano, na hora que você chega lá em cima, você não consegue sustentar. Por quê? Porque a galera lá em cima tem nível intelectual. Aí você chega lá, você vai ser o burrão da mesa. Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica sobre isso aí mesmo. Faz aí. Sobre o intelecto. O que você acha, na opinião Júnior Ribeiro? O intelecto é aquele cara, o que você preferia? O cara que é o generalista, ele sabe de tudo um pouco. Qualquer assunto que ele sentar em qualquer mesa, ele sabe desenrolar. Ou o perito que não sabe tudo, mas o que ele sabe com profundidade. O que você acha? Eu vou falar que é os dois juntos. Sabe por quê? Quando você vai sentar na roda dos grandes, você tem que saber de tudo um pouco. Você tem que saber dar uma opinião sobre os assuntos. Mesmo que você não tenha uma profundidade no assunto, mas você tem que saber dialogar sobre aquilo. Aí eu vou dar uma dica que eu usei isso há um tempo atrás. Tipo, eu tinha 20 anos de idade e eu sentei numa roda de grandes. Sabe aquele encontro casual assim? De repente você está ali na meio de grandes. E eu era o burrão da roda. Sabe que as pessoas entram em política, de repente entram para filmes, depois música, nome de cantores e tudo. Mas não era cantor sertanejo nem de funk, não. Os caras tinham um nível de conhecimento muito forte. O que eu percebi? Eu não sabia nada. Aí eles entraram para o assunto de política, eu não sabia nada. Aí entraram para o assunto de viagem, eu não sabia nada. Só tinha viajado de Belo Horizonte para Ouro Preto. Ou seja, eu era o burrão. O que eu vi ali naquele dia? Eu preciso de melhorar meu nível intelectual. Aí comecei a estudar sobre tudo. Eu vou ficar expert em tudo? Claro que não. Mas eu comecei a ter condições de dialogar sobre qualquer assunto. Agora vem a segunda parte que você falou. Eu posso me tornar um especialista em determinadas áreas.
Aí eu posso buscar assunto, porque ninguém é especialista em todas as áreas. Não é. E você não precisa ser. Mas então o que é a pauta no momento? Por exemplo, nós tivemos no Brasil, há pouco tempo atrás, a questão da política. Então todo mundo começou a se envolver com política, aquela coisa toda, e eu era um burrão sobre política. Então eu comecei a pesquisar. E eu falo que eu fiz quase que uma faculdade sobre política. Aí eu comecei a estudar o que é socialismo, o que é comunismo, né, tudo, direita, esquerda. Comecei a pesquisar de onde que veio isso, como que surgiu. Comecei a estudar os órgãos do país, porque tem gente que fica falando STF. Cara, o que é STF? É verdade. Né? Aí fala sobre Senado, o que é Senado? Quais são os poderes de cada um? Eu não sabia nada. Então comecei a estudar a fundo. Hoje eu te falo uma coisa, eu discuto com pessoas hoje sobre política de igual para igual. Só que tem um porém que as pessoas não conseguem entender. Sempre vai ter gente mais inteligente que você em determinada área. Sempre. Sempre. Então, o que muitas vezes as pessoas perdem é por querer debater sem conhecimento de causa. Então, quando eu encontro uma pessoa que o cara abre a boca, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. E aí, qual que é a minha tática? Quando eu encontro alguém que sabe mais do que eu não falo nada, eu só pergunto. Nossa, top. Outro dia eu encontrei um cara, o cara, tipo, um expert em política. O cara fez políticas internacionais, ciências políticas. É a faculdade do cara, envolvido com política a vida inteira, em partidos e tudo mais. O cara começou a falar, na hora que ele abriu a boca, calei. E aí ele falava, mas e isso? Vocês entenderam, né, pessoal? Entendeu esse código? Porque, Júnior, isso é importante você falar. Tem pessoa que pega uma pessoa com conhecimento muito mais profundo e quer ficar debatendo, né? Quer mostrar que sabe alguma coisa. Deixa eu te contar uma historinha. E essa estratégia de perguntar... deixa eu te contar uma historinha. Eu tinha, na época da eleição, primeira eleição, Bolsonaro-Haddad. Lembra? Lembro. Cara, eu via horas de vídeos de políticos cientistas políticos, né? Eu via horas e horas de vídeos, li muita coisa. E eu estava em Londres, e tinha uma mulher lá do meu trabalho que todos os dias ela chegava lá e começava a me apurrinhar com relação à política. E ela não sabia nada, ela só lia os títulos e vinha agora, o que você vai falar? Era desse jeito. E eu ficava ali tentando mostrar para ela o que tinha acontecido e tal, e ela só blá, 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 blá. Aí um dia ela chegou, e agora, e isso? Eu olhei para ela assim e fiquei calado. Ela falou, então não vai falar nada não? E eu falei para ela assim, hoje eu levantei de manhã, eu tô me sentindo tão idiota. Ela deu aquele passo para trás, como assim? Você quebrou o padrão, né? Quebrei o padrão, como assim idiota? Eu falei, não, eu tô me sentindo tão idiota, cara, que eu hoje resolvi ficar calado. Ela, mas por que você tá ficando idiota? Aí eu perguntei para ela, deixa eu te falar uma coisa, você falou dessa matéria aí, né, esse título, você leu a matéria inteira? Não tem tempo para isso não. Você vê algum vídeo sobre política? Não, eu detesto vídeo. Eu falei, então, eu sou um idiota, cara. Porque eu vejo horas de vídeo. Eu fico até de madrugada vendo os vídeos sobre os políticos, os debates e tal. Eu leio as matérias inteiras. Por exemplo, esse título que você está falando aí, eu leio a matéria inteira e te falo o que aconteceu. Aí eu fico perdendo meu tempo aqui com uma pessoa ignorante em política. Só lê o título. Aí ela, você está me chamando de ignorante? Eu falei, em política sim. Você não tem conhecimento nenhum de política. Então eu sou idiota de perder meu tempo em conversar com pessoas como você. Perfeito. Aí ela olhou, ficou ofendida, é lógico, falei assim, olha, entenda uma coisa, eu não estou querendo ser rude com você, mas se você não quer estudar sobre determinado assunto, você tem que abster-se de dar opinião. Nossa, total. Cara, se eu não sei, cala a boca. Ouve e aprende, né, Júnior? Cara, você tem até o direito de gostar mais de um do que de outro, não sei o quê, mas se você não está disposto a ouvir, a ver, a ir lá, a pesquisar, a entender, cala a boca. Só que o que bloqueia muito o ser humano, Júnior, é o ego, né? O ego às vezes fala mais alto. Por exemplo, você caiu na frente de um cara que fez ciências políticas. A vida dele é política, meu irmão. Olha a oportunidade que você tem pra aprender, tomar uma aula do cara, mano. Não é. Olha a aula que a gente dá pra gente tomar e ficar muito mais inteligente do que nós entramos na conversa. Ele vai te passar insights que você vai poder já replicar pra outras pessoas pra se tornar mais inteligente. Exato. Só que as pessoas ficam querendo debater. Aí os caras falam assim, tô perdendo meu tempo com esse cara. Total, mano. Total. Não, então vamos lá, isso eu tô falando do intelecto, né? O intelecto, eu acredito, cara, se as pessoas fossem mais humildes,
a ponto de entender, cara, aqui não é minha onda. Eu não entendo nada sobre isso. Ou entendo muito pouco. Esse cara aqui parece que entende mais. Deixa eu ouvir a pessoa falando. Se as pessoas fossem mais humildes, elas sofreriam menos, né? Tipo, teriam menos decepções ou desilusões, porque você fica brigando, gerando o estresse para você mesmo por falta de conhecimento. E perde a oportunidade de subir no intelecto, né? Porque o cara pode te dar uma aula e você tá ali bloqueado. Eu comecei dizendo isso, então eu ouvi isso de um empresário, Abílio Diniz. Conheço bem. Pois é, o que o Abílio Diniz disse uma vez que eu me inspirei nele? Ele falou assim, olha, todos os anos eu escolho um assunto para me aprofundar nesse assunto. E já viu que a gente normalmente tem uma tendência de estudar só aquilo que a gente gosta? Sempre. Então eu falei, não, tem que ter assuntos... esse ano eu vou estudar sobre vinhos. Aí você começa a estudar sobre vinhos. Olha, esse ano eu vou estudar sobre carros. Ou sobre neurociência, neurovendas. Cara, pega um ano e começa a estudar sobre um assunto e vai a fundo nele. Porque aí você sai da superficialidade. Porque é aquilo que eu falei, é bom e eu acho importante você saber de tudo um pouco, porque senão você vai ser sempre o burrão. Mas também é bom você ter profundidade. E aí, se você fizer isso, cara, pensando que você vai viver 70, 80 anos, se cada ano você tirar esse ano eu vou estudar sobre vinhos, e começar a aprofundar, e engraçado que o cara nem tem essa desculpa mais de falar assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Cara, hoje a internet é livre. Você tem cursos inteiros gratuitos. Eu aqui, ó, eu tenho um cenário aqui, que se a pessoa pegar os meus vídeos anteriores, aí há um ano atrás, era completamente inferior aos vídeos de hoje. E eu aprendi isso tudo de graça. Comecei a entrar na internet lá, como criar cenários para vídeos amadores, como melhorar a luz, como melhorar áudio. Aí apareciam os cenários, os vídeos, eu entrava em um, isso aqui não está me ensinando nada. Entrava em outro, caramba, esse aqui me deu toque. Nessas luzes aqui de fundo, dá profundidade, dá brilho aqui na parte lateral do rosto. Ou seja, tudo isso você aprendeu de forma gratuita. Eu não fiz curso nenhum disso, tudo grátis, mano, tudo grátis, entendeu? Então, ou seja, ninguém tem desculpa mais para isso. Isso eu falei da parte intelectual, né? Parte da saúde nós já falamos. A espiritualidade também é muito importante, cara. Júnior, deixa claro isso aí para as pessoas. As pessoas confundem espiritualidade com religiosidade, né? Religiosidade. E aí? Cara, espiritualidade é você se conectar a alguma crença, alguma fé, cara. Tem pessoas que creem em Deus, tem pessoas que creem em Buda, tem pessoas que creem, sei lá, no sol. Não interessa, o importante é você conectar a sua alma a alguma coisa que vai te inspirar a ser uma pessoa melhor. Eu acho que espiritualidade é isso, é querer ser uma pessoa melhor. E aí não interessa o que você vai decidir acreditar. Eu sou cristão, acredito em Deus e procuro me conectar mais com Deus. Não sou religioso, pelo contrário, eu sou anti-religião. Para mim hoje, religião, igreja, eu tenho pavor de igreja, não gosto de igreja. A maioria, infelizmente, são dominadores, são desonestos, né? O cara tá ali, se você falar com ele, olha, se eu tirar o seu salário, você continua aí pastoreando a igreja? Ele vai falar não. Então, não gosto de religião. E principalmente, independente de dinheiro ou nada, para mim é a escravidão. Né? Quando o cara tá ali dizendo que você pode e não pode fazer na sua vida, isso é escravidão. Eu tenho que ter a escolha na minha vida de tomar as minhas decisões do que eu posso e do que eu não posso fazer. Então, não gosto de religião. Mas nós vamos querer ser melhor, ser humano melhor. Isso para mim é espiritualidade, cara. Eu preciso de abençoar outras pessoas, eu preciso de ser luz para outras pessoas. Isso para mim é espiritualidade. Ou seja, você falou que você é cristão, certo? Você acredita então que se a pessoa enquadrar no livro sagrado ali, independentemente de placa de igreja, com certeza absoluta se tornar um ser humano melhor, correto? Cara, vai depender do nível de interpretação dela, porque, né, você falou, acredito que você está falando da Bíblia. Exatamente. A Bíblia tem pessoas, a maioria das religiões sai de dentro da Bíblia, porque o cara pega lá um versículozinho isolado, tira do contexto e cria uma nova lei. Ok. Então, a interpretação ela é muito complicada, né? Ali, a escravidão do ser humano é por causa da Bíblia. Loucura, né? O que eu estou falando aqui. As pessoas, o seu pastor, os seus líderes, eles te escravizam porque eles pegam textos isolados e te escravizam com aquilo.
Ou seja, está dizendo para mim que muito mais importante do que apenas ler as escrituras é entender todo o contexto que está por trás. Que é o que a gente estava falando aqui da situação de Londres, né? A mulher lia o rodapé, a notícia principal vinha debater política com você sem ler o contexto. Exato. Que é que você estava dizendo para mim que os pastores fazem. Tira uma frase de contexto para se beneficiar a ele próprio, certo? 100%. Então, mais importante do que ler é interpretar. Eu diria o seguinte, cara, tem, por exemplo, Jesus, quando essa pergunta já foi feita a Jesus, olha, como é que eu vou garantir que eu vou entrar no reino dos céus? Jesus falou, segue os mandamentos. Aí ele falou, não, mas eu já sigo todos os mandamentos. Aí ele falou, então eu vou te dar os 2 mandamentos, que é o principal de tudo, cara, é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Toda religião, a mensagem de Cristo se resume nessas 2 coisas. Repete lá, Júnior, novamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Matou. Porque, olha só. Resume, né, cara? Olha só, se eu amo o meu próximo como a ti mesmo, eu vou querer pegar sua mulher? Não. Eu vou querer roubar seu dinheiro? Não. Eu vou querer te matar? Eu vou querer... eu vou ficar cobiçando as coisas que são suas? Se eu te amo, cara, eu não vou desejar mal pra você. Então, todos os outros mandamentos se resumem nesses 2. Entendeu a lógica? E Cristo, ele falava isso. Olha, Jesus, eu falo o seguinte, isso aqui é meio herege. Se Jesus viesse hoje, a igreja evangélica seria um dos que ficaria ali. Crucificam. E eu estou falando para os pastores mais chegados que eu conheço, eu tenho certeza que eles gritariam crucificam. Porque Jesus ia quebrar todos os dogmas da igreja de hoje. Todos. Ele quebrou naquela época e quebraria hoje de novo. Entendeu? Quebraria, assim, com certeza. Então, religiosidade e espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. E eu acho que as pessoas hoje têm que entender o seguinte. Ser uma pessoa melhor, ser um ser humano melhor, amar a Deus, amar o próximo, é o que vai te levar ao reino dos céus, cara. E você faz essa meditação diária, Júnior? Você se conecta em que momento, em que horário que se dá essa conectada aí? Cara, eu não tenho um momento assim, eu não preciso disso. Eu não preciso de, agora eu vou ali pro quarto orar. Porque eu acredito que nós temos que estar conectados o tempo todo. E é na hora, e principalmente ainda, a melhor hora que eu me conecto, que eu provo que eu sou um bom cristão, não é quando eu estou no quarto orando ou no monte gritando lá para Deus. Não é isso. A melhor hora que eu mostro a minha cristiandade, o meu amor a Deus, é quando eu trato bem a minha esposa, quando eu estou dirigindo e um cara me fecha, em vez de gritar, xingar palavrão e ficar nervoso, eu tchau, vai com Deus, controlo meus nervos. É quando eu vou fazer um negócio e eu não tento tapear outra pessoa. É nessa hora que eu mostro se eu sou um bom ser humano ou não. Entendi. E o que as pessoas hoje... E isso é o grande problema. A religião, ela não tá nem aí para isso, cara. Eu tive uma situação, né, quando na época da pandemia, que eu resolvi me unir com a minha ex-namorada, que hoje é minha esposa, e na pandemia não tinha jeito de casar no cartório. E a igreja não aceita isso. Isso é polêmico, hein? Né? E a igreja não aceita isso. Então, nós nos unimos e por causa disso fomos pedidos para, tipo, olha, a porta da rua é serventia da casa. Mas eu conheço, como eu conhecia o cenário todo, os bastidores, eu conhecia dezenas e dezenas de casais dessa igreja que problema dentro de casa, maus tratos, brigas constantes, um tanto de problemas, mas só porque tinha um papel, uma certidão de casamento, podiam tocar na frente da igreja, podiam pregar, podiam participar de tudo e está tudo bem. Essa é a hipocrisia da igreja. Para eles o que vale é o papel. A pessoa pode ter uma vida miserável dentro de casa, só não separa por temor ou por N ou qualquer coisa, mas tem um papel, está tudo bem. E Jesus lá na Bíblia fala o seguinte, é que o homem vê o exterior e ele vê o interior. Então, né, eu já falei isso para algumas pessoas, cara, Deus olha o seu lar. Né? Já falei isso até para você, Deus olha o seu lar. Ele não está... Ô, Jorge, você tem certidão de casamento? Não, então tá fora. Não, cara, ele olha como você trata sua esposa, o amor, o respeito, a cumplicidade ali, é isso que ele olha. E espiritualidade para mim é isso, cara, você querer ser bom. Eu não posso querer fazer nada e tratar minha mulher mal, cara.
Ou seja, a espiritualidade, esse pilar tão importante, é se tornar uma pessoa melhor cada dia, né? Resumindo esses dois pilares. Para você e para o outro, né? Ou seja, eu tô numa sociedade e eu tenho que me... As pessoas lá de fora têm que olhar para mim e falar assim, cara, esse cara é um cara bom, cara íntegro. E essa questão da integridade, por exemplo, vamos falar aqui de integridade, um valor que as pessoas perderam. Integridade, cara, se eu marco uma pessoa 10 horas, eu tenho que estar lá 10 horas. Por quê? Ah, mas isso não tem nada a ver com integridade, tem porque é a minha palavra. Então se eu marquei 10 horas, eu tenho que estar lá 10 horas, cara. Se eu falei que eu vou fazer isso para você, eu tenho que fazer. Ou seja, deu a palavra, não há volta mais. Para mim, eu sou da época que um aperto de mão vale mais do que um contrato assinado. Eu também sou dessa época. Então, é o famoso fio do bigode, né? Exatamente. Então, é isso coisa. Vamos lá, mais um valor da alta performance, que a gente não falou Já ainda. falamos de saúde, espiritualidade e intelecto. Intelecto. E eu vou falar, então... Vamos falar de relacionamento, Júlio. De relacionamento conjugal. Então, esse pilar engloba o que para você? Engloba... Quando a gente fala de relacionamento, a gente engloba o relacionamento de forma geral, em casa, com as outras pessoas. O que você define como relacionamento? Então, ok. Quando eu falo relacionamento, o primeiro relacionamento, a minha primeira tarefa é com a minha esposa. Certo. Né, e filhos. Então, o primeiro papel do homem na sociedade é dentro de casa. E aí nós vemos uma discordância nisso hoje. Por quê? Porque as pessoas são legais lá fora e dentro de casa são carrascos. Perfeito. Tem muita gente assim, cara. Lá fora ele é o legal, gente boa, faz de tudo. Dentro de casa, os filhos, a esposa ou o esposo tem aversão àquela pessoa. Pisou em casa, se transforma, é isso? Então, assim, pra mim, primeiro eu começo dentro de casa. O meu ministério começa dentro de casa, cara. Então, relacionamento começa aqui, dentro de casa. A partir do momento que eu superei isso aqui. Aí agora, ótimo, eu vou pra fora. Os meus vizinhos, como é que meus vizinhos me veem, cara? Total, hein? Você é o cara que causa problemas na vizinhança, que não respeita ninguém, que põe a música em qualquer altura e fala que é direito seu. Ah, não, antes das 10 é direito meu. Não. O seu direito, cara, morre na hora que chega na porta do outro. Então, não interessa se a lei diz que eu posso pôr música alta até 10 horas, mas eu não tenho esse pensamento. Eu entendo que se num domingo à tarde, que eu quero descansar, eu não quero estar ouvindo a música do meu vizinho do lado. Então, eu não quero ter festas aqui até 1, 2 da manhã, ou até meia-noite que seja, para estar atrapalhando o meu vizinho a dormir. Então, eu tenho que pensar sempre nisso, os meus vizinhos. Depois vem a minha sociedade, né? Como que eu sou como cidadão, como ser humano. Então, cara, você tocou no ponto que até veio aqui uma passagem que aconteceu comigo recente. Eu fui palestrar em Luxemburgo e comecei a conhecer, depois eu conheci o país e tudo mais, e peguei o transporte público, rapaz. Só porque o meu telemóvel tocou uma mensagem, cara. O plim do telemóvel, eu fui repreendido, cara. Você acredita nisso? Porque todo mundo no transporte com foninho de ouvido ali na sua individualidade, e eu não sabia que não podia estar que incomoda as pessoas o simples barulho do seu telemóvel, que é esse tal de respeito, né, cara? E a gente vem de uma cultura do barulho, falei, na hora fiquei assim meio até constrangido. Não, cara, mas depois eu fui entender, cara. Eu, pra você ter uma ideia, quando eu tô com alguém, marquei num restaurante ou num café, e o telefone do cara toca, eu me sinto incomodado, mano. Você tá brincando, cara? Me sinto incomodado, mano. Telefone no público, o meu fica no vibrocall o tempo todo. Mas em público é obrigação, mano. Você chegou no local público, você tem que pôr seu telefone silencioso, cara. É falta de respeito com as outras pessoas seu telefone tocar, mano. Polêmica, hein, gente? Deixar o telefone no silêncio aí pra não incomodar os outros. Depois é outra coisa. Quer ver vídeo? Cara, ou você tem fone, ou você não veja em público, cara. Eu não sou obrigado a ver seus videozinhos, ouvir seus vídeos. Outro dia eu tava no restaurante com um amigo, e ele pegou, vem cá que eu vou te mostrar isso. Ele pegou o telefone e colocou no último volume e começou a me mostrar, cara. A minha cara caiu. Você ficou incomodado. Né? E eu peguei o telefone dele e já fui direto no volume. Não precisa de ser tão alto, não. E baixei. Tipo, faltei com respeito com ele, porque o telefone é dele, eu não tenho direito de fazer aquilo. Mas aquilo me incomodou tanto
Eu tava lá em Cascais, cara. Imagina você num restaurante em Cascais, o cara pegou o telefone e colocou no último volume para me mostrar o vídeo. Eu fiz assim, cara, todo mundo começou a olhar para nós. Então, Júlio, esse relacionamento, ele é em espiral, certo? Primeiro dentro da sua casa, depois vai ali com a vizinhança e vai com os amigos, vai expandindo o espiral, é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente, perfeito. Eu tenho que pensar no todo, cara. E aí tá, pontos da alta performance, né? Vou pular para um próximo ponto agora, que é o que eu já te falei no início, que é a disciplina. A disciplina, cara, a Bíblia chama de domínio próprio. Eu gosto dessa frase, cara, domínio próprio. Quando eu passo a ter domínio próprio, aí a gente tem que lembrar de umas falas clichês, hoje está virando clichê, que é aquela fala, adulto faz, criança reclama. Essa é forte, hein? Quando eu passo domínio próprio, eu tenho que entender, cara, que não é só o que eu gosto. Eu não vou fazer só o que eu gosto. Né? Eu tô querendo perder peso. Você vai comer o que você não gosta, meu amigo. Tem dessa, não? Você quer perder peso, você vai comer o que você não gosta. E pronto. Acabou. Você quer perder peso? Quero. Então pronto, você vai comer isso, isso e isso. Isso aqui, não. Ah, mas eu não gosto. E daí, você é criança ou o que é? E você falou isso, tem até uma frase que eu gosto muito, que é do Jim Rohn, que ele dizia, né, que a disciplina, ela é a mãe de todas as habilidades, né? E você batendo nisso aí, que as pessoas dizem que tem disciplina ou querem entrar com a disciplina, só que não conseguem resistir. O nutricionista falou, não coma açúcar, e o cara tá comendo açúcar. Ah, mas eu não gosto de café sem açúcar. E daí, se você não gosta, meu amigo, vai lá e toma um café sem açúcar. Na questão da alimentação, uma coisa boa que a gente tem que ter em conta é as nossas gustação, né, as nossas papilas degustativas, as nossas papilas degustativas mudam. Então, se você não gosta de café sem açúcar hoje, toma café sem açúcar 21 dias. Você não tomava sem açúcar antes, né? Não. Quanto tempo demorou esse ciclo seu aí? Não, eu fui radical. Foi? Tipo, não vou mais e não vou. Não vou mais e pronto, não fui. E o seu paladar hoje habituou 100%? Não, hoje se você pôr açúcar no meu café, eu não consigo tomar. É sério, cara? Assim, não tomo. Se eu põe na boca, parece que eu tô tomando um xarope purgante, uma água suja. Mas por que eu falei que eu fui radical? Porque eu falei, cara, esse negócio de ir gradualmente, às vezes até eu falo pra pessoa, vai gradual. Tipo, começa a diminuir no açúcar no café. Mas no dia que você tirar o açúcar completo, cara, vai ser como se tivesse começado do zero. Ô, Júlio, agora você tá tocando num assunto aí interessante. Entendeu? Então, tira de uma vez, caramba. Você acha que, mentalmente falando, qualquer ser humano pode falar, a partir de agora, eu não ponho mais isso na minha boca? Você acha que qualquer ser humano, se acionar os gatilhos certos, faz? Não, é decisão interna, mano. Decisão interna. E sabe o que é o gradual? O gradual é uma mentira que a gente fala para nós mesmos, para não tomar aquela decisão séria. Polêmico isso, hein? Então, você sabe, ó, imagina só, você toma café com açúcar... Você não quer tomar aquela atitude, você acha que você está procrastinando a sua decisão, Júlio? Exatamente isso. Porque tem gente que fala, vou parar de fumar hoje. Já vi pessoas que falaram, a partir de hoje eu não fumo mais. E nunca mais já fumar. Deu um maço de tabaco, um isqueiro para o lixo e não fumou mais. Então, bate mais nisso. Quem fala muito nisso é o Tony Robbins. O Tony Robbins fala o seguinte, né, o Tony Robbins ele é odiado pelos psicólogos porque ele fala que ninguém precisa de terapia. Ele mete essa? Ele fala assim, ó, terapia é você adiar uma decisão durante 1 ano, 2 anos, 5 anos. Forte, hein? Então, terapia, ó, você tá lá num relacionamento todo avacalhado, abusivo, tóxico e tudo mais. Aí você vai pra terapia. Pro cara ficar com você 2, 3 anos, 5 anos, pra um dia você tomar uma decisão de sair desse relacionamento. Total. E o que o Tony Robbins fala é o seguinte, eu com 10 minutos eu faço essa pessoa tomar essa decisão, em vez de ficar 5 anos pagando terapeuta, sofrendo, toma a decisão hoje, porra. Por isso que ele é odiado. Por isso que ele é odiado. E funciona, meu amigo. Porque, sabe o que é? Eu já vi isso, inclusive comigo mesmo. Já fumou? Nunca fumei. Mas se você falar assim, Júnior, como é que eu começo então a tomar o café sem açúcar? Cara, toma a decisão e pronto. Como é que foi o seu dia? Lembrei. Não, o meu eu detestei. Eu tomei só um golinho assim e já larguei o resto tudo. Você falou, não vou tomar mais açúcar. Não vou tomar mais açúcar. Pedi um café sem açúcar. Pus na boca. Tomei só aquela golada e fui embora.
Dia seguinte, café sem açúcar. Tomei, fui embora. Terceiro dia, já consegui tomar um pouquinho mais. Mas não consegui tomar uma xícara inteira. Mas não interessa, passou 1, 2 semanas, eu já estava tomando normal. E virou um hábito, e já vamos quanto tempo isso, gente? Quanto tempo? 15 anos, cara. Já faz 15 anos? 15 anos que eu não tomo café com açúcar. Você tá brincando, cara. 15 anos. 15 anos? 15 anos. Então, a partir de uma decisão, a pessoa muda o jogo dela, gente. Você muda o jogo. Você muda o jogo. O que eu falo com as pessoas é o seguinte, não é que você não gosta ou você não consegue. É que você não quer tomar essa decisão. Aí fica naquele conflito interno. É tipo, eu não gosto. Então, não vou tomar a decisão. Eu não quero abrir mão disso. Então, eu não tomo a decisão de abrir. Mas aí você vai no médico, você começa a passar mal. Tem um problema sério de saúde. Você chega lá no médico, o médico faz uns exames e fala para você, olha, a partir de hoje você não pode fazer mais isso. Se continuar fumando, você vai morrer. O cigarro tem gente que ainda continua, né? Mas vamos falar, por exemplo, do açúcar. Você sabe, todo mundo sabe que você tem que diminuir no açúcar. Mas você não diminui porque açúcar é bom, é viciante, inclusive. Aí você chega num ponto que você fala assim, não, você começou a passar mal. Aí chega o médico fala, olha, baseado nos seus estudos aqui, cara, se você não cortar o açúcar, você já está praticamente diabético tipo 2, seu fígado está assim, assim, assado, mais 1 ano você morre. O que o cara faz a partir dali? Subiu o nível de consciência do cara. Corta o açúcar. Corta o açúcar. Mas precisava? Ele já sabe que é ruim, não precisa ninguém falar que precisava você chegar no extremo, quase morrer para cortar o açúcar? Não precisa. Você pode tomar uma decisão hoje. Vou fazer e pronto. O ser humano não gosta de tomar decisões contrárias ao padrão de vida dele. Então tudo que é contrário, vou cortar o Netflix. Né? Isso é duro, hein, Júnior? Vou cortar o Netflix. Ah, não, mas é bom. Ah, não sei o que, a série, não sei o que e tal. Não quero, não sei o que. Aí você fica adiando. Ah, mês que vem, não sei o que. Cara, no dia que você tomar a decisão, você entra ali e tal, cancelar a inscrição. E pronto. Qual é o tipo do lazer que você gasta energia, Júnior? Hoje, eu gosto mesmo de musculação, né? Musculação pra mim é o que eu mais gosto. Então, Você não assiste Netflix? Não, eu tem épocas que eu assisto, tipo, final de ano. Final de ano nós reativamos a nossa Netflix. E aí, passou o final de ano e tal, encerramos Netflix. Por quê? Porque eu acho que é viciante, cara. É viciante, depois tem um outro porém. É que quase nada presta ali dentro. Então E vai ficando naquela teia, né? Vai ficando na teia. Você não consegue... Tem pessoas, Júnior, que passam semanas maratonando ali, meu irmão. Exato. Eu gosto de ver um documentário, eu gosto de ver... Não, tem séries boas, tem coisas cara. boas, Tem séries boas, tem filmes bons e tudo mais. Se eu, num momento, eu vejo que isso aqui tá me prejudicando, aí eu corto. Aí, olha, vamos ativar de novo. Fiquei sabendo aí de um documentário bacana, quero ver. A gente vai lá, reativa de novo e tal. Se eu consigo controlar ali e não ficar maratonando, vai deixando. Se eu começo a maratonar, eu vou lá e corto. Porque eu não quero deixar que aquilo me prejudique. Entendi. Cara, para resumir é o seguinte, cara. Se você quer chegar a algum lugar, você vai ter que pagar o preço, mano. E aí as decisões, as pequenas decisões diárias é que te levam para o seu sucesso ou te levam para o seu fracasso. Ou seja, os micro-resultados? São micros resultados diários que você tem que vai te levar. Tem uma frase motivacional que eu gosto muito, que é exatamente isso. Pouco a pouco você constrói o seu sucesso ou o seu fracasso. Top, hein? O tempo é o mesmo. Então, pouco a pouco, eu construo o meu sucesso ou eu construo o meu fracasso. É tijolinho por tijolinho, né, Júnior? Cara, tijolinho por tijolinho, ninguém vai cair de paraquedas no sucesso. Quando você vê uma pessoa de sucesso, fulano é sortudo, você viu? Não, olha para a trajetória dessa pessoa. Ela foi construindo aos poucos, cara. É que, principalmente nós brasileiros, tem muita cultura de ver o resultado final, né? A gente não costuma olhar lá pra trajetória, não, a gente só vê o resultado final, cara. Vê o cara ali, tá bem, nossa, ele tá bom, sortudo demais, ou então foi alguém que ajudou. Aí você olha pra trajetória do cara, meu amigo. Eu faço o mesmo que você faz, que eu sei que você faz isso também, e de ir lá naquele player que tá no sucesso, e lá naqueles vídeos primeiro dele lá, ver como que foi a história dele, né, Júnior? E as pessoas não estão dispostas a saber o preço que o cara pagou, né? E a gente quer tudo, de certa forma, mastigado.
Não que eu não possa comprar os seus erros, né? Um livro, a gente compra o erro das pessoas. Você chegou aqui em alta performance agora. Eu não preciso cair, se eu compro uma mentoria sua, eu não preciso cair nos erros que você caiu, concorda comigo? Não. Eu posso comprar os seus erros. E isso eu acho muito válido. Agora, eu não posso te dizer que o Júnior chegou aqui por sorte, sem olhar lá para trás. Você caiu muito, não caiu, Júnior? Eu caio muitas vezes, cara. E aí tem uma coisa assim, que as pessoas, essa questão do atalho, né? O atalho realmente tem como a gente tomar alguns atalhos. Como? Você acabou de falar. Cara, o Júnior tem o resultado que eu quero ter. Ao invés de demorar 10 anos, 15 anos para aprender, eu vou lá no Júnior e pago uma mentoria do Júnior. Total, eu sou totalmente apologista Aí eu vou virar pro cara e falar assim, cara, isso eu fiz errado, isso eu fiz errado, isso eu fiz errado, acertei aqui, acertei ali. Aí você pega os meus acertos e copia. Certo? E isso vale para tudo, cara. Cara, eu acho eu acho muito importante você ter um mentor na jornada, Júnior. Principalmente um mentor old school, né? Que já passou pela estrada, né? Você sabe que tem muito guru de internet agora também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem. O cara que quer ensinar você a ficar rico, mas ele não é rico. Quer ensinar você a emagrecer, mas ele é gordo. Ele quer ensinar um monte de coisa, mas ele não tem um resultado por trás. Então nós temos que tomar muito cuidado com os gurus de internet, mas dar bastante valor em quem passou pela jornada e sobreviveu, né? É bom você dar uma olhadinha assim na jornada do cara. É bom você ali dar uma... Vai lá no perfil dele e olha. Apesar também que nem toda história é igual. Porque às vezes o cara... Imagina só, o cara teve uma sacada aí e tal, aplicou, fez, ficou rico. Ou ficou famoso, ou conquistou um resultado. Esse cara tem algo para te ensinar. Tem. Embora tenha sido, às vezes, meteórico, só que ele passou de forma meteórica, mas ele passou pelo processo. E sabe como e ele tem um resultado. Mas sabe o que acontece? É exatamente o que a gente estava falando aqui agora, cara. É porque é a modelagem. Entendeu? Imagina só que o cara tá ali, sentado ali no sofá, pô, eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso, eu quero conquistar alguma coisa assim. Mas ele não sabe nada, absolutamente nada. Mas ele tá ali observando a galera. Ele tá vendo o pessoal que tá se dando bem e tal. E de repente, vendo alguém, ele pega uma sacada. Peguei. Entendeu? Um insight ali. Um insight que o cara deu, ele vai ali e consegue aplicar, cara, e vira o jogo dele. Concordo, 100%. Então, a gente não pode... Eu também não gosto disso, de falar assim, se o cara não fez nada, não sei o quê, ignora que é ruim. Não, porque às vezes o cara foi tão perspicaz ali, ou inteligente, para pegar uma sacada sua... E melhorar, cara, sabe quem fez isso? Tony Robbins, mano. Você conhece a história do Tony Robbins? A história Tony Robbins, mano. O cara era um Zé Ninguém, cara. Zé Ninguém. Morava num apartamentozinho, ralé, e era assistente de palco lá do John Green e do Richard Bandler. Só que ele viu aquilo ali, os caras ficavam lá dando curso, e ele falou assim, cara, isso aqui, peraí, isso aqui é um negócio. E de repente ele, pum, paf! Ou seja, captou, modelou, fez o dele e explodiu, cara. Tanto que quando você fala assim, quem que é o maior guru da PNL? Ninguém associa o Bandler. Ninguém todo mundo fala Tony Robbins. E quem que criou? Foi o Richard e o Bandler. Exatamente. Ou seja, ele acabou se apossando do tema, né, cara? Hoje ele é conhecido como o pai da PNL. Exato. Né? Interessante. E não foi. Então, assim... Eu não gosto de menosprezar ninguém. Até esse papo que o pessoal fala hoje, vai lá e vê o resultado. Eu falo, cara, não, cara, por quê? Porque às vezes eu precisei de 10 anos para pegar uma sacada, e às vezes você precisou só de um mês. Entendeu? Ou um dia, acontece muito. Exato. Então tem cara que consegue dar uma virada assim mais rápida. E isso eu chamo de genuidade, mano. Eu até queria ter, igual eu, para chegar aqui onde eu tô e para onde eu quero chegar, mano, eu tenho que dar muita porrada. Bota a porrada. Entendeu? Aí. Porque eu não sou aquele cara que viu e tive um insight que maravilhoso e fui lá, entendeu? Eu tô... Nessa questão aqui do coach, por exemplo, eu tô desde 2012, cara. Tem muito cara que já começou bem depois de mim, já explodiu aí, já tá famosão. Então, ou seja, eu não sou esse cara gênio que foi lá e fez rapidão. Mas quando eu vejo eu não menosprezo o cara, eu não critico, porque eu falo assim, não, esse cara... Ô, Júnior, mas o que entendeu a lógica? Eu vejo da seguinte forma também. Você pode ver que às vezes, principalmente da nossa geração,
a gente vê grandes players agora que tá estourado, certo? Sim. E às vezes a gente tem um certo nível de conhecimento bem equiparado a eles. Você não acha que esse romper deles é que talvez eles possam ter entendido digital melhor do que nós, se soube se posicionar melhor do que nós? Como que você vê isso? O digital hoje mudou o jogo, né, para tudo, né, cara? Porque é exatamente isso. Ó, eu fico vendo, já participei de várias mentorias e os meus próprios mentorados, cara. Eu já tive gente que fez a minha mentoria e foi participar da mentoria do Pablo Marçal. E depois virar para mim e falar, Júnior, seu conteúdo para mim é melhor do que o dele. Eu já tive gente que falou isso comigo. Parece até arrogante falar isso hoje. Mas o que? O cara conseguiu pegar a sacada do digital que fez ele explodir. Eu ainda não peguei essa sacada. Tô tentando aqui, faço, tô fazendo, melhorando, não sei o que e tal, mas até hoje o meu no digital não aconteceu. Entendi. Mas na hora que acontecer, puf. Aí quem tá lá embaixo vai falar assim, estourou da noite pro dia. Estourou da noite pro dia. Eu tô aqui desde 2012, meu amigo. Entendeu a lógica? Falando de 17 anos, né? Então, assim, isso é muito forte. E hoje eu gosto de dizer o seguinte, cara, eu vejo uns caras desses e eu falo, não, esse cara teve o que eu não tive, ele teve uma sacada ali que eu não tive, então eu não critico ninguém. Perfeito. Não critico ninguém. Hoje, o que eu não gosto é os caras que vêm com idiotice, mano. O cara que não... Né, o cara, não tem que ter motivação. Motivação não existe. Eu olho pro cara e falo, cara, você tá sendo idiota falar um negócio desse, mano. Mas ele tá repetindo igual papagaio de pirata, né? Tá, Ele ouviu falar do outro... Ouviu alguém falar, achou bonitinho, agora tá repetindo, mas ele não parou pra pensar. Pô, mas peraí, de onde que veio isso? Será que tem sentido? Né? Outro dia eu ouvi um cara falando, você não tem que ter meta. Você acredita nisso? Não tem que ter meta. Falou desse jeito? Desse jeito, não tem que ter meta. Na palestra do cara, o cara não tem que ter meta. Cara... Se o cara não tiver uma meta pra vida, ele vai vegetar, né? Tipo, os caras vão falando umas coisas que fogem da lógica, mano, até do bom senso. Então esses caras eu fico meio... Pé atrás, né, pé atrás. E outra coisa que eu fico meio pé atrás é o cara que começa a criticar a metodologia do outro. Por quê? Porque toda metodologia é válida, mano. Toda metodologia é válida. Você escolheu uma, eu escolhi outra, o outro escolheu outra. Essa está funcionando para você, talvez amanhã... eu já troquei de metodologia nessa trajetória minha do coaching, já troquei de metodologia várias vezes. Até formatar hoje o que eu chamo de mentoria Hércules, que é onde eu, depois de compilar muito material, estudar muita coisa, eu cheguei na conclusão de que é aquilo que eu te falei, cara. Você toma a decisão e vai e faz. Ou seja, você validou um método... precisa de processo, precisa de entender as suas sinapses neurais e não sei o que e tal. Cara, isso pra mim é tudo conversa. Mas eu também não menosprezo quem faz isso, porque é a metodologia do cara. Pra mim, eu acredito que isso é conversa. Eu posso ficar aqui 1 ano com você, te ajudando a entender por que você sofreu, foi porque o passarinho cagou na sua cabeça lá no passado, e te levar 5 anos de terapia, até o dia que você vai tomar a decisão. Cara, larga o passado e toca a bola pra frente, mano. O passado já não tem como você mudar mais, não. Então, ressignifica o seu passado, perdoa quem tiver que perdoar, se perdoa e bola pra frente. Essa é a minha teoria hoje. E eu aplico às pessoas estão sendo mentoradas por mim. Fiz uma pesquisa agora sobre pessoas de alta performance, cara, e eu validei isso. Pessoas de alta performance, vai lá e faz o que tem que fazer. Não interessa se o pai rejeitou quando criança, se foi violentado quando adolescente. Cara, ou você faz ou você não faz. Então, esse passado, você tem que ir lá, olha pra ele, foi feio, foi duro, foi triste, mas e aí, você vai viver agora a sua vida inteira carregando esse peso? Ou você vai deixar o seu passado lá no passado e viver uma vida melhor hoje? Então, essa é a minha lógica, cara. É um assunto até polêmico e às vezes sai até meio controverso, né? Eu acredito, igual você falou, o que serve para um, às vezes não serve para outro. Porque tem pessoas que têm uma mentalidade forte, uma mentalidade de Hércules, e infelizmente tem pessoas que têm mentalidade de criança ainda, né? Nós sabemos isso. Eu acho que tudo é válido, Júnior. Tanto a pessoa que está com um nível de clareza maior, um nível de excelência maior, falar, a partir de hoje vou deixar meu passado para trás e vou viver isso aqui, e acredito também que há pessoas que não conseguem ir direto, que tem que pegar a papinha de criança lá atrás e tá tudo bem. Tá tudo bem. O método dele tá funcionando? Se funcionou para um, para mim tá tudo bem, meu irmão. Às vezes você tinha um caminho mais rápido. Às vezes você tinha um caminho mais rápido para aquela mesma pessoa. Mas funcionou? Tá tudo bem. Demorou mais tempo.
tá tudo bem. É como o Tony Robbins diz, né? A partir do momento que você toma uma decisão, você traça seu destino, né? Toma a decisão e traça seu destino. Eu sou dessa seguinte opinião também. Só que, por exemplo, comigo tem coisa que eu tentei aplicar e não funcionou. Vou dar um exemplo pra você, porque a gente estava falando aqui agora. Um dia eu falei, a partir de hoje eu não põe mais açúcar no café. Cara, não vai, meu irmão. Seu calcanhar de Aquiles. Tomei a xícara, mas quase coloquei pra fora. É meu calcanhar de Aquiles, o tal do açúcar no café. E é o que você falou, o açúcar, querendo ou não, ele tem uma ligação muito importante no sistema dopaminérgico. E é viciante o trem. E eu tenho que cortar açúcar. Já passei dos 40 anos, eu sei o mal que faz. Entendeu? Mas, cara, tem que achar um caminho, um neural diferente, um processo que fala assim, vou parar. Mas não é fácil. Você tem. Eu vou te dar uma dica aqui. Eu fiz isso com um amigo meu, tá? Nós fizemos um compromisso dele ficar 21 dias sem pôr açúcar no café. Só 21 dias. Vamos fazer esse compromisso aqui? 21 dias só. Sem açúcar no café? Sem açúcar no café. 21 dias. 21 dias. Olha, eu vou topar esse desafio, velho. Será que eu gosto muito de café, gente. Será que eu vou conseguir tomar café sem açúcar 21 dias? Só que aqui tem outra controvérsia, tá? Eu vou mandar essa aqui pra você, embasado na neurociência, tá? A neurociência, estamos a falar de uns... É recente esse estudo, de 4, 5 anos para trás, era dizer que um ser humano cria um novo caminho neural, um novo padrão, um novo hábito em 21 dias. É mito. Eu vou te falar o número exato. 26 dias. Está aprovado, depois eu te mando o estudo. E foi feito em várias universidades com milhares de pessoas. Vamos fazer 26. Vamos ver se eu consigo. Então faz 26. Não, se você falar, vamos ver se eu consigo, já perdeu. Perdi já, não vale? Já perdeu. Você tem que falar, tá bom, 26 dias então sem açúcar. Aconteça o que acontecer. Porque se você falar, vou tentar, você já falei? Já falhou. Ei, gente. Vou fazer. Embaçou, hein, cara? Vou fazer. E aí você tem que fazer 26 dias. Todo dia, cara, nossa, não aguento mais, não, mas tá faltando pouco, já tô quase acabando. Porque o que vai acontecer, cara, é que no decorrer desse coisa, suas papilas degustativas vão mudar. E muda mesmo, Júlio? Muda. 100%. Depois de quanto tempo, Júlio? Cara, comigo foi depois de uma semana. E o paladar vai... O paladar muda se eu comecei a apreciar o café, cara. Depois de uma semana eu já não tinha problema mais em tomar. 26 dias. 26 dias? Tá fechado? Tá fechado. 26 dias. 26 dias sem café. Sem açúcar. Sem açúcar no café. Sem açúcar no café. 26 dias. Porque, cara, eu admiro quem toma café sem açúcar, porque o verdadeiro paladar tá ali, né? Mistura açúcar já não é café, né? Exato. 26 dias, pessoal. Vou tentar. Não tô prometendo que eu vou conseguir. Não, pera lá. Não, tentar. Depois dos 26 dias... se você vai continuar. Se eu vou continuar. Mas eu vou tentar não. Eu vou conseguir 26 dias sem pôr açúcar no café. Compromisso. 26 dias. Comprometido, então. Olha, primeiro, porque eu já fiz vários podcasts, mas surgiu essa ideia hoje do... Foi legal. Não tava nada combinado, né? Foi de repente surgiu... Broacast. Nem sei se vou continuar com o nome, mas hoje achei legal. Broacast. Gente, faz continuar, porque pense numa broa top. É essa aqui, mano. Não sei eu que faço, é minha esposa que faz. Eu vou até comer mais um pedacinho pra saideira, tá, gente? Saideira, Broacast. Jorge, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite aí. Bom demais. Mais uma vez pela essa broa maravilhosa, o cafezinho. Valeu. E você sabe que nós temos essa sinergia boa, sempre tivemos. Galera, tamo junto. Tá aqui, ó, Júnior Ribeiro MT, YouTube, mesma coisa, Júnior Ribeiro MT, e o TikTok também, Júnior Ribeiro MT, e Jorge Inap, segue aí também, Jorge INAP. Você sabe que as pessoas me perguntam, Jorge, mas o que é INAP? É um instituto que eu tenho, que chama Instituto Nacional de Alta Performance. Então ficou Jorge Inap. Jorge Inap. Segue aí também. Jorge Inap, de qualquer maneira eu vou colocar aqui no rodapé aí, e é isso aí, meu irmão. É isso aí. Quem quiser entender um pouquinho mais de vendas, neurovendas, tem um livro dele, tem um curso na Hotmart também. Tem um curso na Hotmart que está a um preço bem acessível pelo conteúdo que é entregue lá dentro. E se quer escalar suas vendas e aumentar realmente a performance no mundo das vendas, vai agregar muito valor na vida deles também, Júnior. Valeu. É isso? É isso aí. Obrigadão. Meg, obrigado. Meg, tamo junto? É nóis. É isso aí. Valeu, galera. Aqui, ó.